Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Eu tenho algo para compartilhar com você nesse dia chamado hoje, a qual o Senhor escolheu para que essa mensagem fosse transmitida, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, o versículo 6 e o versículo 7. Eu quero estar compartilhando com você neste momento. Diz assim, o apóstolo Paulo escreve uma carta a Timóteo, a sua primeira carta, e diz assim para Timóteo, o seu filho na fé: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas caducas e exercite-se na piedade. Queridos, nessa mensagem nós encontramos o apóstolo Paulo, ele passando algumas instruções para seu filho na fé, Timóteo. E nessa primeira carta, Paulo diz para Timóteo que se ele transmitir essas instruções aos irmãos na fé, ele será um bom ministro de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e de boa doutrina, deixando toda a fábula profana. Mas infelizmente, queridos, quando falamos as verdades da Bíblia, nas igrejas, algumas pessoas, elas não aceitam, não querem aceitar as verdades. Dizem que as verdades, elas não produzem nada na sua vida. Eu vou contar um testemunho para que você entenda melhor. Quando eu comecei a minha vida com Cristo, quando eu conhecia Jesus, quando eu entreguei o meu livre-arbítrio na mão de Jesus Cristo, a saber, a minha vida, eu aceitei a postura que Deus ele queria para a minha vida. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estava dizendo, Senhor, que não seja mais a minha vontade, mas que seja a sua vontade, para poder chegar aonde eu estou hoje, para poder trilhar no caminho a qual o Senhor designou para mim. E aprendo que com toda a minha transformação, ela trouxe para a minha vida mudanças. Ela trouxe para dentro de mim a verdadeira chama, a essência do amor de Jesus Cristo. E eu aprendo que com essa transformação, grandes benefícios espirituais que eu comecei a buscar na minha vida, foram acrescentados benefícios materiais na minha vida. Quando eu tive a minha postura mudada, quando eu tive a minha postura transformada por Jesus Cristo. E como pastor, eu tento passar para a igreja tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivi com Cristo, tudo aquilo que trouxe esses benefícios para a minha vida através dessa palavra. E eu quero te dizer uma coisa, algumas pessoas, elas não compreendem esse cuidado, elas não compreenderam o cuidado, porque acreditam e falam para outras pessoas, o pastor quer que as pessoas façam o que ele manda. Não, querido, não é isso. O que eu quero é dar instruções para que a sua vida seja uma vida perfeita diante de Deus. E essas instruções eu não tiro da minha mente nem do meu coração. Eu tiro da palavra de Deus. Não sei se algumas pessoas que já foram ali no culto da igreja, eu sempre falo que se porventura eu pegar a palavra de Deus e
e falar algo que não seja da palavra, pode me corrigir. Pode me corrigir. Não adianta você chegar e ligar, pegar o telefone e ligar para uma pessoa, o pastor falou isso errado. Não, você tem que falar comigo. Comigo, sabe por quê? Porque o Senhor, ele vê como obra de feitiçaria as disseminações, as dissensões, e com certeza você acaba perdendo a sua bênção. Eu falo isso de cadeira. A Bíblia que fala isso, mais uma instrução estou passando aqui. Eu falo de cadeira, porque eu sei como que acontece. Então, como pastor, eu quero que as pessoas façam o melhor. Não é mandar, é dar instrução, transmitir as verdades de Deus, transmitir a palavra de Deus. Mas muitos não aceitam e até saem da igreja porque querem ouvir fábulas, como diz nesta palavra, a qual nós acabamos de ler, né? Rejeite, porém, as fábulas profanas. Queridos, tem a palavra também que a palavra vai dizer, está em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, ela diz no capítulo 4, versículo 3, que vão chegar tempos, vai chegar tempos em que as pessoas não vão dar atenção à palavra de Deus. A sã doutrina será como comichão em seus ouvidos, e seguirão os seus próprios desejos, e arranjarão para si muitos mestres que vão dizer a elas aquilo que elas querem ouvir. Quando nós falamos das verdades da Bíblia, da palavra de Deus, para muitas pessoas se torna comichão. Por quê? Porque o pastor ele vai instruir. Ele vai instruir que o pecado te separa de Deus. O pastor vai instruir que para você servir a Deus, você tem que ter uma postura de homem e de mulher de Deus. Não é de qualquer maneira. Queridos, tem pessoas que ela vai para um fórum para se apresentar diante de um juiz, ela não vai de chinelo, ela não vai com calça rasgada, ela não vai com bonezinho para trás, sabe por quê? Porque ela corre o risco de ser presa. Mas não, quando a gente dá a instrução que a presença de Deus, que a casa de Deus é mais importante do que a presença do homem, as pessoas ficam com raiva. Acha que você está querendo impor coisas, ordens sobre eles. Eles não conseguem compreender porque a sua mente já está cauterizada pelas fábulas de Satanás. E quando você começa a dar instruções bíblicas, eles não conseguem trazer o conhecimento das verdades da palavra de Deus, porque eles já estão contaminados. Então preferem te menosprezar, dizendo que você está querendo impor coisas do seu coração. Não, meu irmão, a verdade é para ser dita. Para você servir a Deus sem postura de Deus, para você servir a Deus de qualquer maneira, é melhor você não servir. Sabe por quê? Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você fez um voto com o Senhor Jesus, dizendo, eu te entrego a minha vida. E a palavra vai dizer que se você fizer um voto com o Senhor, cumpra. Se você não pode cumprir, então não vota ao Senhor. Não vota a sua transformação. Não vota a sua postura. Viva a sua vida como você quer, mas não faça voto com Deus. Mas quando você entrega a sua vida para Deus, tem que haver uma transformação no seu interior. Tem que haver as verdades bíblicas. As pessoas têm que olhar para você e sentir as verdades bíblicas dentro de você. As pessoas têm que olhar para você e ver verdadeiramente ali vai um homem de Deus. E o que alegra o coração de um pastor é a transformação das vidas, é a transformação de caráter, é a postura diante de Deus, é a postura para que possamos ser verdadeiramente ricos da presença de Deus. A postura sábia, queridos, é buscar o poder de Deus por meio de oração, por meio de
de postura, não chegar de qualquer maneira. Opa, peraí, compromisso, irmão. Compromisso com a obra de Deus. O compromisso com a obra de Deus é tudo. Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Mas muitas pessoas não querem ter compromisso com Deus. Querem levar uma vida light, quer ser um crente light. Ser crente não é de qualquer maneira. Eu sempre falei, se um dia eu entregar minha vida para Jesus, eu não quero ser como algumas pessoas que eu conheci. Eu quero ser como aquela pessoa que me transmite a essência de Deus. Mas muitos não querem aceitar. E nessa carta de 2 Timóteo, vai dizer que eles vão procurar mestres para si que vão dizer aquilo que elas querem ouvir. Mas a palavra de Deus tem que confrontar. A palavra de Deus tem que trazer transformação no nosso interior, para que nós venhamos ser totalmente cheios da graça de Deus. Então, o que eu quero dizer para você hoje se encontra lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo de número 2. Deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, queridos, mudança de mente. Assim vocês conhecerão a verdadeira vontade de Deus para a sua vida. E a verdadeira vontade de Deus é aquilo que é bom para você, que é perfeito e que é agradável a Ele. Entenda uma coisa: não se levante contra um ministério. Não se levante contra o pastor por onde você passou alguma vez e ele tentou te instruir. Não pegue o seu telefone e ligue para pessoas dizendo que o pastor lá ele quer dar ordem. Não, o pastor lá ele quer passar instruções. Medita na palavra de Deus, busque a Deus. Sabe por quê? Você fazendo isso, infelizmente, eu tenho que te decepcionar. Você está atraindo maldições para a sua vida. Não haverá prosperidade sobre a sua vida. Não haverá alegria na sua vida. Haverá somente coisas ruins. Por quê? Porque tem plantado semente ruim. Se você não se deu bem com aquele ministério onde você estava, vai para outro ministério. Mas não saia falando mal de um ministério. Não saia falando mal de um homem de Deus. Ei, some no reino de Deus, não faça separação, não faça dissensões, não crie burburins, não crie contenda. Aqueles que permaneceram lá da onde você passou, dá glória a Deus. Deixe que Deus trabalhe na vida dele. Aonde você for, peça direção a Deus. E olha, se a palavra for aquela que massageia o teu ego, eu vou te dar mais uma instrução. Não fica não, sai mesmo, sai mesmo. A palavra de Deus ela tem que te confrontar. Você tem que entender que o que Deus tem para a sua vida é verdadeiro. Que o que Deus tem para poder fazer na sua história é uma mudança sobrenatural. Deus ele te quer no céu de glória. Fique com essa palavra e entenda, a obediência a Deus é postura, postura de homem e de mulher de Deus. Muitas vezes pessoas falavam para mim, você vai ficar nesse ministério? Eu falei, vou, porque Deus me colocou ali. Muitas pessoas chegavam para mim e falavam, mas fulano de tal saiu de lá por causa disso, por causa daquilo. Não me interessa porque fulano saiu. Me interessa o porquê que eu estou lá, o porquê que eu vou continuar lá. E eu acabava, não dava conversa. Então, não dê conversa, amar conversações. Faça a sua parte como homem e como mulher de Deus. E Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Que Deus te abençoe. E fiquem todos na paz.